Mês de férias, né? E o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deveriam estar em Paris? Estou olhando para vocês aqui, vocês estão bem parecidos a mim. Não sei o que é que aconteceu comigo, que eu também estou aqui, né? Pois é. Essa história de turismo aí, às vezes, deixa a gente meio com os olhos aqui ao invés de lá, né? Não dá para olhar para lá, para as torres, para os arcos do triunfo. A gente olha para cá, para o Ver-o-Peso, né? Olha para aqui, mais aqui, para o Mangal das Garças. Que mais aqui, gente? Vai passear ali no... Como é o nome desse daqui de trás? O Itinga. Utinga, né? Vai passear lá. Eu ainda não entrei lá, me disseram que é muito bonito lá, é verdade? É muito bom. Então, nós temos muita coisa boa para visitar aqui. Dizem que os de casa não valorizam o que tem, né? Vamos valorizar, né? E aí olhar. E aí deixa o dinheiro guardado aí para você poder dar presente para a esposa, né? E assim por diante. Eu fiz uma música uma vez que reflete o meu desejo de um dia passear tanto assim, viu? Uma vez eu estava em Nova York e na solidão, né? A Rona não foi. Acontece muito isso, né? De eu viajar e ela não ir. E lá em Nova York fazia um frio danado, né? Aí bate uma saudade, aí a poesia aflora, né? E aí eu comecei fazer um refrão da música, assim, né? Uma frase que ficou na minha cabeça. Como eu queria te levar para Nova York. E fiquei com isso na cabeça. E aí viajei, aluguei um carro e comecei a passear pelos Estados Unidos. E fui fazendo a música, Saí dos Estados Unidos, não terminei a música. Um dia eu fui passear, a trabalho para o Rio de Janeiro. Eu não conhecia o Rio de Janeiro. E aí uma pessoa me levou para conhecer os pontos turísticos do Rio de Janeiro, que são lindíssimos, né? E lá, mais uma vez, quem não estava? A Rona. E aí eu comecei, então, a dizer como eu queria te levar para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a concluir a música e fui inserindo um montão de lugares para onde eu gostaria de levar a Rona. Eu acho que desses aí, acho que nenhum, né, amor? Ainda não levei, né? Estou devendo até hoje. Um dia vocês vão ouvir essa música, ela foi gravada, gravamos no CD que eu falei para vocês outro dia aqui, que é feito para casais, né? É pecado cantar ela aqui, porque ela está num ritmo bem americano, assim, um negócio diferente. E aí é só para casais, viu? Na intimidade, assim. Vocês um dia vão conhecer. Mas a essência dessa música era dizer que não importa se a gente está em Belém, se a gente está em Benevides, ou em Nova York, ou em Paris, não importa, né? Qualquer lugar é ideal para dizer te amo. Essa é a ideia da música, né? E é isso que está no coro dessa música. Qualquer lugar é ideal para dizer que te amo. Ok? Vocês concordam? É isso aí. Então diga que te amo aí para essa amada aí que está do teu lado, esse amado, tá? É bom. Bom, gente, nós vamos fazer uma reflexão no livro de Marcos, no capítulo 1. E essa reflexão, eu vou pedir ao pessoal do som, me dá um pouquinho mais de volume para eu poder baixar aqui um pouco mais meu volume pessoal aqui. O livro de Marcos, no capítulo 1, conta uma história de um homem, e a história está assim meio incompleta, né? Como sempre as histórias da Bíblia, elas se concentram apenas na essência, né? E mostram só aquele pedacinho ali da história, e a gente acaba não sabendo muita coisa. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o toque poderoso da graça. Quantos de vocês já se sentem tocados, já foram tocados, estão se sentindo tocados pelo poder dessa graça? Levanta a mão, diga glória a Deus. Que maravilha, né? É bom a gente ter isso em nossa mente, em nosso coração, a certeza de que nós fomos tocados, estamos sendo tocados cada dia. Mas tem algumas perguntas que eu faço toda vez que eu leio esse texto aqui.
O versículo que nós vamos ler aqui inicialmente, ele é muito curto, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso. Eu sinto muito poder nesse verso que nós vamos ler. Eu quero convidar você a colocar teus olhinhos aí no versículo 40. Capítulo 1, verso 40 de Marcos. Dá uma olhadinha nesse verso comigo, gente. Diz aí que... Aí fala da cura de um leproso, né? E diz que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe. E como foi que ele rogou? Ele rogou de joelhos. Se quiseres, ou se queres... O que ele disse, gente? Tu podes purificar. Eu tenho algumas perguntas quando eu leio isso aqui. Primeira coisa, Jesus, quando ele estava aí fazendo os seus milagres, geralmente ele estava cercado de uma grande multidão, vocês lembram? Jesus sempre tinha muita gente por perto. Vocês sabem que na época de Israel, antigo, na época do auge da lepra, que nem mais lepra se chama, né? Hoje já tem nome mais refinado, né? Já tem cura, né? Naquela época, grande parte das lepras daquela época não tinham cura. Então era um elemento bastante assustador. As pessoas morriam de medo da presença de um leproso. E então em Israel existiam leis severas, assim, muito fortes acerca da lepra, do comportamento do leproso. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver como que era feito um exame para saber se uma pessoa estava leprosa naquela época. Vocês sabem como era, não? Quem era que fazia o exame? Era o sacerdote que fazia. Você sabe como que funcionava? Digamos que a esposa olhou lá uma mancha na mão do Germano. E aí ela fala, Germano, o que é isso aí, Germano? E aí ele diz, não é nada não. Mas as mulheres são sempre preocupadas, né? Germano, eu acho que tu tem que levar isso. Para quem? Para o sacerdote. Quando o Germano chega lá, o sacerdote dá uma olhada. E a Bíblia diz para nós lá no livro de Levítico como que deveria ser essa olhada. Diz que ele olhava e se a mancha estivesse bastante avermelhada, assim, meio rosada, essa é a expressão que está lá na Bíblia, diz que ela tinha que estar rosada e aprofundada na pele. E se isso tivesse acontecendo, estava claro que era lepra, e o sacerdote então declarava aquela pessoa leprosa. Impura, imunda, essa era a expressão. Mas se não estivesse suficientemente rosada ou suficientemente aprofundada, o sacerdote então olhava para aquele cidadão e dizia assim, lamento, mas não está claro, você vai ter que ficar aqui. Então ele abria uma sala escura e colocava aquela pessoa por 7 dias dentro daquela sala. Nós estamos tratando do câncer da época. Era a doença mais contagiosa daquele tempo. Como que você acha que essa pessoa passava essa semana num quarto escuro, sozinho? Como que era, gente? No fim da semana, o sacerdote abria a porta e pedia para olhar de novo. Se estivesse claro, ele declarava imundo e a pessoa passaria a seguir os rituais dali para frente. Se não estivesse suficientemente claro, a Bíblia diz para nós que o sacerdote então dizia, lamento, mas vocês têm que passar mais uma semana. Então, aquela pessoa ficava mais uma semana ali, e no fim dessa semana vinha um veredito. E, gente, a essa altura, estava tensa a pessoa que estava dentro daquele quarto e a pessoa que fazia parte de sua família. Seus filhos, esposa, estavam num sofrimento terrível. Assim era o exame naquela época. O que vocês acham? Terrível, né? Terrível esse exame. Mas era assim a realidade. Quando ele saía de lá, o sacerdote dava a sua declaração. Eu queria que você desse uma olhadinha nessas declarações do sacerdote lá no livro de Levítico, no capítulo 13. Me acompanhe aí, por favor. Observa que aí tem algumas leis, algumas regras que o sacerdote declarava para aquele homem a partir daquele momento em que ele era declarado imundo. E a pergunta que eu sempre faço quando eu leio esse texto, a primeira que eu faço é, como que aquela criatura conseguiu chegar aos pés de Jesus? A Bíblia diz assim, aproximou-se dele um leproso. Mas como que esse homem conseguiu se aproximar de Jesus?
tendo em vista essas regras que você vai ler aqui. Observa a regra no capítulo 13, versículo 43 em diante. Diz assim, olha, estão me acompanhando aí? Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na calva ou anticalvo, se está branca, que tira vermelho, aqui está o rosado que eu falei para vocês, como parece a lepra na pele, aí ele diz assim, que é leproso aquele homem, e ele está como? Ele está imundo. O sacerdote o declararia, então, imundo, a sua praga está na cabeça. Quando fala essa palavra praga aqui, é porque a sociedade de então tinha nas suas crenças a ideia de que se a pessoa está leprosa, é porque ela recebeu uma praga. Adivinha de quem? De Deus. Essa pessoa estava castigada por Deus. É claro que não era assim, mas as pessoas criam assim, como até hoje as pessoas criam numa palavrinha chamada castigo de Deus. Já ouviram? Pois é. Naquele tempo era da mesma forma. Eles achavam que aquela pessoa, então, era imerecedora da graça, imerecedora de perdão, da vida, porque Deus o quis assim. Então, a Bíblia diz aí para nós, que no versículo 45, que aquele homem começava a seguir agora um novo ritual na vida dele. As vestes do leproso tinham que ser recém-compradas lá no shopping Grã-Pará, é assim não? Como era que tinha que ser as vestes dele? Tinha que ser rasgadas. O sacerdote olhava para ele e dizia assim, olha, a partir de hoje você está proibido de usar roupas que não sejam rasgadas. Para que isso, gente? Para que ele pudesse ser notado de longe. Tá de roupa rasgada, é leproso. Acho que nos nossos dias hoje estava feio o negócio, que o pessoal está usando bastante roupa rasgada agora, né? Pois é. Diz aí que ali em quem está a praga serão rasgadas, diz aí outra característica. Os seus cabelos seriam como, gente? A minha expressão diz desgrenhados. Não sei como é que diz a sua. O que é um cabelo desgrenhado, hein, gente? Eu não tenho mais experiência com isso. Já faz tempo. É um cabelo embaraçado, sabe? A pessoa, tem gente até passando ali arrumando o seu assim, sabe? É um cabelo que não tem direito a ser penteado. Então o sacerdote olhava para ele e dizia assim, a partir de agora você não se penteie mais, não fique perdendo tempo no espelho, porque a partir de agora você tem que usar o cabelo assim, desse jeito, para que todo mundo possa ver quem é você de longe. Então era uma coisa assim, bastante estigmatizada, né? Mas tinha mais coisas. A Bíblia diz que, além de ele ter o cabelo rasgado, ou a roupa rasgada, e o cabelo desgrenhado, diz que ele tinha que cobrir o bigode. Mas como assim cobrir o bigode? Eles pegavam um lenço, e esse lenço, eles faziam uma volta igual lenço de desbravador, colocava aqui assim, à frente, e amarrava aqui atrás. Então aquele pano descia aqui, para que se alguma vez, por um acaso, aquele leproso tivesse que falar perto de alguém, o hálito dele não passasse daquele pano. Então o leproso em Israel andava com esse pano pendurado aqui. Era muito fácil de reconhecer um leproso. Sim ou não, gente? Muito fácil. Então, este homem andava com esse pano pendurado aí, com o bigode coberto. E a Bíblia me diz ainda que ele será imundo, né? Mas a Bíblia diz aí que ele tinha que declarar isso em palavras. Diz no fim do verso que lemos aí, que além dele cobrir o bigode, ele tinha que clamar. Como era o clamor dele? Toda vez que uma pessoa estivesse se aproximando dele, ele tinha que gritar, imundo! Imundo! É como assim, não venha, não se aproxime. Esse era o grito desse homem. Então, gente, a vida de um leproso era uma coisa horrível, mas horrível. Essas pessoas não tinham vida, na verdade, né? Eles estavam se despedindo da vida aos poucos. Porque a partir daquele momento, olha o que diz mais aí, para piorar as coisas. Diz aí que ele, além de gritar imundo, imundo, no versículo 46, diz que ele será imundo durante os dias em que a praga estiver nele,
é imundo e ele habitaria com quem? Diz que ele habitaria só, a sua habitação será fora do arraial. Ou seja, ele não tinha direito de convivência social, nem com sua própria família. Essa era a vida de um leproso. Agora, de repente, vem o livro de Marcos, e quando vai contar a história do leproso, ele simplesmente diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogou-lhe ali que tu pode me curar. Mas como que esse homem chegou aí, gente? Então eu sou forçado a dar uma olhada nesse texto e olhar assim com carinho, sabe? Olhar palavra por palavra desse versículo, para poder a gente decifrar o que é esse homem, que homem é esse que conseguiu burlar todas as regras de Israel e alcançar misericórdia diante de Jesus Cristo. A Bíblia me diz aí na expressão dele. Você quer voltar lá para Marcos para a gente olhar palavra por palavra? Volta lá comigo, por favor, Marcos capítulo 1, no verso 40, vamos ler de novo. Primeira coisa que este homem faz que me impressiona, a primeira coisa é essa aqui. No verso 40, já diz a primeira coisa que ele fez. Como é que começa esse verso mesmo, gente? Qual é a primeira palavra? A Bíblia está me dizendo que este homem, ele teve a coragem de aproximar-se. E eu acho que esse é um dos grandes problemas da sociedade moderna. Nós temos dificuldades, às vezes, de nos aproximarmos de Deus da maneira como nós estamos. Muitas pessoas, uma vez eu estava cantando uma música que eu fiz sobre a volta de Jesus, e essa música diz assim: vem, volte logo, já não dá para viver neste mundo de dor. Oh, vem, volte logo, vem buscar o teu povo escolhido, Senhor. Volte logo, Senhor. E eu estava cantando essa música, eu tinha terminado de fazê-la, e de repente uma menina que estava do lado ouvindo no escritório das nossas associações, que eu não vou dizer em que lugar, ela olhou para mim e disse assim: pastor, ainda não, pastor. E eu falei: o que, menina? E ela disse: pastor, ainda não, pastor. Eu disse: por que não, menina? Já estou clamando para ele voltar, já está na hora de ir embora deste mundo. Pastor, ainda não casei não, pastor. Ai, Jesus amado. Sabe, às vezes a gente quer criar condições para estar perto de Jesus, sabe? E as pessoas às vezes não se batizam na igreja, por exemplo, porque tem medo da sua vida, da sua própria vida, da sua história, e acham que a sua história o impede de se aproximar dele. Sabe, queridos? Este homem me dá uma aula, ele diz assim: olha, eu fico até imaginando lá no leprosário. Você sabe que existia um leprosário, né? Um lugar para onde eles iam ter vida social entre eles. E lá tinha um negócio que uma pessoa colocava comida e descia num carretel, e ia lá naquelas profundidades, a comida descia, eles comiam ali. Naquele dia, aquele homem escapuliu daquele lugar. E eu tenho certeza que ele conhecia todas as regras de Israel. Ele não tinha o direito de entrar na cidade. Mas aqueles amigos dele devem ter dito muitas vezes para ele: você está ficando louco, é? E aquele homem, mesmo ouvindo você está ficando louco, ele foi. Então este homem me dá uma aula de que nós precisamos nos aproximar do nosso Senhor do jeito que nós estamos. Essa é a primeira lição que eu recebo deste homem. Não importa quanto tempo você tem de sofrimento no pecado, você precisa se aproximar de Jesus, porque é Ele que vai tocar a tua vida com a graça poderosa libertadora. Ele vai. E ele faz uma segunda coisa. Qual é a segunda coisa? A Bíblia diz que ele chegou e ele rogou. O que é rogar, gente? Ei, tem coragem de pedir. Tem coragem de escancarar a alma, sabe? Mas você sabe que para a gente chegar a esse estágio, você tem que ter coragem para você enfrentar a tua própria história, a tua própria vida, sabe? Eu fico imaginando como aquele homem chegou naquele lugar. Você sabe que Ellen White, quando escreveu o seu livro lá, O Desejado de Todas as Nações, ela dedicou um capítulo só sobre a vida deste homem.
Sabe o que ela diz lá? Diz que Jesus estava cercado de uma grande multidão e de repente este homem apareceu. Ela diz que Jesus estava fora dos limites da cidade e este homem apareceu. Jesus estava próximo do lugar onde ele morava. Aquele homem olha a multidão e quando ele olha a multidão, ao invés de ele se retrair, ele se encoraja. Gente, que homem era esse? Que ao invés de se retrair quando olha os seus limites, ele faz o quê? Ele avança. É assim que nós fazemos? Nós costumamos fugir quando nós olhamos os que nos limitam. Tem um monte de gente dizendo, não faça isso, não vá para a igreja, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa disso, não faça isso, você vai perder as coisas do mundo, e mais aquilo outro. Este homem olha para os seus limites e avança em direção à vitória, queridos. Eu aprendo muito com este homem. E a Bíblia me diz que, Ellen White diz para nós lá nesse livro dela que quando os discípulos viram o homem, como vocês viram aqui comigo, era muito fácil de ver que era um leproso. Sabe o que ela diz? Lá no Desejado de Todas as Nações, que diz que ele estava em sua fase terminal. Estava caindo aos pedaços, estava podre, e que caía a salmoura do seu corpo. Assim ela se expressa. Quando os discípulos olharam para aquela criatura moribunda, eles saíram gritando desesperadamente, e ela diz que o pensamento era, se este homem contamina o nosso Senhor Jesus, nós estamos perdidos. Então a gritaria tomou conta da multidão. Sai, sai, sai daqui, sai! E é claro que vão haver muitos gritos te repelindo para você não ir ao encontro desse Cristo. É claro, o mundo está pronto para isso. Você está querendo entrar para a igreja, o mundo está gritando, sai! Mas este homem não desiste. Começa a ouvir os gritos e ele assume uma postura de coragem e avança. E quando todos percebem que ele não ia desistir, abre-se um espaço. Todos correm, todos fogem de sua presença. Abre-se um lugar e lá, parado no meio da multidão, estava um homem que nunca correu de nenhum pecador. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Agora era Jesus Cristo e ele. A multidão ao redor gritando. Ele ignorou os gritos, perfilou a sua jornada em direção à vitória e disse, é agora ou nunca. Ou ele me salva ou ele me mata, mas eu vou ao encontro dele. E ele chega, e a Bíblia diz que a atitude dele, primeira, foi prostrar-se. E ele faz essa oração que nós acabamos de ler. Ele abre a boca e diz, Senhor, se tu, o quê? Se tu quiseres. Então este homem me ensina uma terceira lição. Primeiro ele se aproxima como está. Podre, fedorento, moribundo. Segundo, ele roga. Mas quando ele abre a boca para fazer os seus rogos, a primeira palavra que ele diz é se tu quiseres. Em outras palavras, ele estava se humilhando, dizendo assim, Senhor, eu sei que eu não mereço. Estraguei minha vida, Senhor. Joguei fora tudo que um dia o Senhor me deu. Estou aqui aos pedaços, caindo. A vida está indo de mim, mas eu estou aqui. Se tu quiseres. Aí ele faz essa declaração poderosa, gente, me arrepia todinho. Sabe por quê? Ele disse assim, tu podes. Essa expressãozinha pequenininha, bem aí, tu podes. Tu podes. Tu podes tornar-me livre. Sabe o que esse homem está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, eu creio que tu és o Deus do impossível. Tu podes mudar a minha história.
Eu sei que eu estou caindo aos pedaços. Eu sei que eu não tenho nada mais para oferecer, nada mais em que me apegar. Mas, Senhor, se Tu quiseres, eu tenho certeza que o Senhor pode purificar-me. Este homem me ensina muito. Ele podia ou não podia? Mas e os protocolos? Pelos protocolos ele poderia? A multidão estava perto. Não dava para fazer como um ato escondido. Queridos, a Bíblia me diz essas palavras. Você quer olhar comigo aí na sua Bíblia? A resposta de Jesus para aquele homem no fim do versículo 41. Ele disse: eu quero, filho. A seguinte palavra é o quê? Fica limpo. Sabe por que isso? Porque ele ousou fazer algo. O que diz na sua Bíblia? Versículo 41 diz: Jesus profundamente compadecido. O que ele fez, gente? Diz que ele tocou no leproso. Vocês imaginam como foi a reação da multidão quando viram Jesus levando o dedo em direção àquela criatura? Jesus não tem medo da tua história, não, filho. Jesus não tem medo do teu pecado. Jesus não tem medo da tua morte que está te consumindo por dentro. Se você permitir, Ele é capaz de tocar na tua vida, tocar na tua história, muda, transforma, sabe? Faz maravilhas. Sabe que eu conheci uma vez um jovem chamado Pedro. Pedro era um jovem da igreja que saiu da igreja cedo, se envolveu nas drogas e foi embora. Foi criado no Evangelho, mas aos 14, 15 anos saiu. Um dia eu estava fazendo uma vigília na igreja e a gente cantava lá pelas 2 da madrugada. Tinha um vozeirão que se sobressaía em relação aos demais. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Eu olhava para aquele homem cantando com tanta ênfase, com tanto entusiasmo, assim, todo de jaquetão, jeans, assim, meio diferentão. Eu nunca tinha visto ele na igreja. Naquele dia, na vigília, ele estava lá. A vigília terminou, todo mundo foi embora, ele ficou lá sentado no banco. Aí eu fui lá. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Vai ficar? E eu perguntei para ele: quem é você? Nós saímos da igreja, eu fechei o templo, sentamos na calçada da igreja e ele foi me contar a sua história. Que história triste. Ele disse: agora, Carlinhos, eu estou vindo para os braços do Senhor, todo arrebentado, todo quebrado, Carlinhos. Minha vida está só caco. Me entreguei para as drogas, fiz tanta loucura, você não tem ideia do que eu fiz. Agora eu me casei, Carlinhos. Eu tenho um filho. E toda vez que eu vou para o médico, os neurologistas, quando olham meu filho, perguntam assim: pai, você só tem esse filho? E ele começou a se chocar com essas perguntas dos médicos. O menino andava e os médicos viam que ele tinha um problema. E ele me disse assim: Carlinhos, o meu filho tem um câncer que está centrado aqui na medula dele. E está enraizado, Carlinhos. Só um milagre. E eu estou aqui nesse templo, clamando ao meu Deus por um milagre. E sabe o que ele dizia tanto? Eu não mereço,
Mas desde criança, meus pais me ensinaram que existe um Deus que pode todas as coisas. E eu estou aqui pedindo a Deus, clamando por um milagre na vida do meu filho. Eu orei com Pedro ali naquela calçada e começamos uma campanha de oração na igreja por Pedro Raikar, o filhinho dele. A sessão de exames que ele tinha que fazer na semana seguinte, e ele estava com medo do que os exames iriam revelar. E eu passei a acompanhar Pedro de perto. E os exames vieram e não eram nada animadores. A igreja começou a orar mais. 30 dias depois, ele entrou no médico. O médico olhou os exames e chamou a secretária. E disse: secretária, você trouxe o exame errado para mim. É o do Pedro Raikar que eu preciso ver. Aí a atendente veio, olhou e disse assim: doutor, está bem aqui o nome dele, esse exame aqui é o dele. Aí o médico olhou para o exame e disse: não, mas esse aqui não é o exame dele. É, doutor, esse aí é o exame dele. Procura lá, deve ter havido algum erro. A moça voltou para lá e disse: doutor, não tem nenhum outro Pedro Raikar, só tem esse. Ele disse: olha, eu sei que é fora dos protocolos, mas eu vou ter que pedir esse exame de novo. E ele pediu outro exame. E a mão do Todo-Poderoso estava lá. Eu estava na igreja fazendo o culto em ação de graças. Os 2 bancos primeiros da igreja estavam cheios de médicos. Eles vieram testemunhar do milagre que Deus havia feito na vida deste jovem, uma criancinha. Na semana seguinte, eu estava no clube de desbravadores lá na igreja, e Pedro chegou com um pedacinho de papel na mão, e ele dizia assim: Carlinhos, eu fiz uma música. Eu falei: você fez uma música? Eu não sou compositor, mas o meu coração está tão cheio de alegria, que eu resolvi escrever e saiu uma música. Eu disse: sério? Então eu peguei um violãozinho lá na igreja, sentei na calçada e comecei a tocar a música de Pedro. Ele cantava meio desajeitado e a gente foi arrumando a música e tal, e a música saiu. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama. Vocês lembram dessa música? Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Pedro foi para São Paulo. Iveline gravou essa música, e no próximo CD de Iveline saiu outra música e outra música e outra música. Quando você olha o ministério de Iveline, todos os CDs de Iveline tem 1 ou 2 músicas de Pedro Marques. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome. Vocês lembram dessa música? Essa música ele pegou o sermão do culto em ação de graça e transformou nessa música. Cada passo que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus, ou seguindo pelos olhos da fé. Vocês se lembram dessas músicas? Um dia eu estava em São Paulo e ele me disse assim: Carlinhos, vamos fazer uma música nós dois? Eu disse: vamos. O que você quer fazer música? Eu quero que tenha uma música que fale na perspectiva do bom ladrão. O ladrão está na cruz, mas ele tem um coração diferente, Carlinhos. Eu queria que a gente fizesse uma música, ele narrando essa história. E a gente começou a fazer a música num sábado à tarde.
Escrevemos. E a música não saía. Escrevemos, oramos, fizemos de tudo. Escrevemos a música, eu peguei o violão, fui tocar, peguei o papelzinho, rasguei tudo. Disse, isso está uma porcaria. Não é para hoje, não. Outro dia você faz essa música. Um dia eu estava na Bahia e ele me ligou. Carlinhos, eu fiz a música. Sério, Pedrão? Sim. Vocês nem imaginam que música é essa. Vocês já ouviram falar de uma música chamada A Cor do Calvário? É essa música. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer. Já chega, senão eu vou. Ele não está mais em São Paulo agora. Eu não vou continuar a história de Pedro aqui. É uma longa história. E essa história ainda está em andamento. Um dia eu vou trazê-lo aqui. Vocês querem conhecê-lo? Eu vou trazê-lo aqui. Aí ele conta o resto da história, né? É isso. Eu quero terminar essa nossa reflexão com umas palavras duras de Jesus. Leia comigo. Diz assim. Verso 43. Ele já estava curado. Estava tudo certo. Tudo organizado. Como que vocês acham que estava a vida desse homem agora, gente? Ellen White, lá no livro Desejado de Todas as Nações, diz que a pele dele voltou a ser como de um bebê. Esse é o Deus a quem eu sirvo, a quem eu amo. É o Deus que você serve. E aí, depois que ele faz esse baita milagre na vida deste homem, ele olha para ele e diz no verso 43, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse, olha, não diga nada para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de quê? De testemunho ao povo. Você vai testemunhar, viu? Mas faça direito. Vai lá no sacerdote. Eu não quero roubar o lugar de ninguém. Eu não quero atropelar os protocolos. Vai lá no sacerdote. Pede para ele te declarar. Deixa ele olhar. Deixa ele saber que existe um Deus aqui na terra, que está tocando vidas, que está transformando o impossível em possível. Vai lá, te mostra para ele. Leva a tua oferta. A Bíblia me diz que ele saiu da presença do Senhor, queridos, e diz que ele não conseguiu cumprir o protocolo de Jesus. O que é que diz aí? Diz que o homem saiu de lá da presença, no versículo 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Ele estava dizendo assim, eu posso até ir no sacerdote, mas enquanto eu já vou gritando para todo mundo que eu encontrei um homem que mudou a minha vida. A Bíblia está me dizendo que eu estou sendo chamado por esse Deus para fazer da minha vida um testemunho vivo de que esse Deus é vivo, de que Ele existe, Ele é real na minha história. Ele mudou a nossa história. Então, eu gostaria de te convidar, queridos, para que você tenha coragem de ser esse testemunho vivo diante de Deus. De você gritar para o mundo inteiro, eu me encontrei com o Senhor Jesus e isso fez a diferença na minha vida. Eu gostaria de dizer para você que no dia 25 deste mês, nós vamos ter batismo aqui para a glória de Deus. Quem está feliz, diga amém. E se você deseja, pastor, eu quero ser batizado, minha vida está assim, 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 mas ela pode mudar mediante o toque poderoso da graça. Eu quero ter a alegria, claro, a felicidade de entregar tua vida nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Então eu gostaria de terminar nesse nosso momento
orando. Nós vamos ter uma música especial agora. E enquanto essa música estiver sendo cantada, eu gostaria que você tivesse coragem de ficar em pé e dizer assim: Senhor, eu confio minha decisão. Mas se aqui há alguém que gostaria de dizer assim: pastor, eu estou com muita vontade também de ser batizado, quero experimentar essa graça na minha vida, você também pode ficar em pé. E você pode dizer assim: Senhor, no seu coração, você pode dizer isso: eu quero esse toque na minha vida. Você sabe o que a Bíblia diz aí no verso seguinte? Que este homem falou tanto de Jesus que as multidões se aglomeraram para vê-lo, de tal forma que ele não podia mais estar em lugares públicos, por causa do testemunho daquele homem. Você também precisa testemunhar. Vamos dizer para esse Deus, né, que Ele está livre para atuar em nossa história, na nossa vida. Vamos ouvir essa música juntos. E no fim eu quero orar por você. Quero pedir a Deus a tua libertação, que a bênção do Senhor te acompanhe. Todo caminho eu
Acho que só para você não esquecer. Com este homem, eu aprendi que eu preciso ir ao encontro do Senhor do jeito Pare de arranjar desculpas, pretextos, motivos. Vá ao encontro dele. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Chegue com humildade, se quebrante, jogue-se aos pés dele. Senhor, estou todo arrebentado, mas eu estou aqui. Creia. Creia e declare essa fé dizendo: Tu podes, Senhor. Tu podes tornar-me limpo. E quando isso acontecer, faça como ele. Vai dizer para o mundo inteiro que ele mudou a tua história. É isso que ele está esperando de nós. No dia 25 vai ter batismo. E eu não sei se nesta manhã eu tenho que incluir nomes de alguém, ou alguém que está aqui, que gostaria de dizer assim: pastor, eu vou levantar a minha mão porque eu quero que vocês orem por essa minha decisão. Vou até pedir que essas luzes sejam um pouquinho mais abertas, para que eu possa ver tua mão se levantando, se é esse o caso. Talvez você não se sinta tão à vontade para fazer isso publicamente, e eu te respeito. Mas se você gostaria de dizer isso para mim em particular, me diga. Me diga na saída: pastor, eu tenho sonho de ser batizado. Falta coragem, falta um pouquinho disso, daquilo outro. Esse Deus está aí. E nós vamos orar aqui agora, pedindo a Deus que te ajude nessa tua decisão. E igreja querida, quantos de vocês querem confirmar a decisão de vocês de seguir esse Deus? Levanta essa mão e diga: Senhor, eu estou aqui. Se há algo que falta em mim, me cure agora. Toca a minha vida. Salva-me, Senhor, e ajuda-me a testemunhar do teu amor até que tu voltes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você imagina o homem indo para o sacerdote? Eu imagino. Eu acho que ele chegou e caiu de murro na porta do templo. Bah, bah, bah. O sacerdote se assustou naquele dia, eu acho. Chegou um louco aí. Ele estava doido para ver a família, com vontade de abraçar os filhos, mas não podia. O protocolo dizia que não. Então, primeiro quem tinha que dar a declaração era... Então, como que vocês acham que ele foi, gente? Ele foi com todo o gás e se encontrou com esse sacerdote. Voltou autorizado. Você consegue imaginar ele abraçando a esposa, os filhos, os vizinhos, a correria para a casa dele para ver o milagre? Deus espera isso de nós.